passador como estava, pastor? Tá ali. Bom, enquanto eles vão mexendo ali o passador, hoje nós vamos falar um tema muito importante, não que os outros temas não sejam, mas esse é um tema que nos traz uma base para entendermos o que foi chamado de Bema do Mashiach, ou traduzido como o Tribunal de Cristo. É interessante notarmos que esse é um tema extremamente explicado na Bíblia, falado de várias maneiras, mas tão pouco pregado. Por isso, eu decidi hoje nós falarmos sobre isso, o Bema do Mashiach. Para nós entendermos o Bema, precisamos refletir sobre 3 julgamentos. Então, nessa quarta-feira, vamos falar sobre o Bema do Mashiach. Na próxima quarta, uma vez por mês, né? Eu estarei fazendo uma quarta por mês, nós estaremos falando sobre o julgamento das nações e depois estaremos falando sobre o para sempre, ó meu Deus, olha que coisa interessante. te louvamos, A Bíblia revela que nesses 3 julgamentos, ela deixa claro distintos que aconteceram em períodos diferentes, com pessoas diferentes. E a compreensão desses 3 julgamentos faz com que entendemos realmente o que é o Bema do e Mashiach. assim Foi traduzido. te adorar para sempre. Da glória e o que é o trono branco. Devido ao tempo, nós vamos falar separadamente, ou seja, hoje nós vamos tratar especificamente do Bema do Mashiach. Vamos entender primeiramente esses 3 julgamentos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com que as obras praticadas por meio do corpo, quer sejas boa, quer seja má. 2 Coríntios 5, 10. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á no seu trono da glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Mateus 25, 31. Depois vi um grande trono branco, e o que nele se assentava, de terra e o céu fugiram de sua presença, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, 11. Então a palavra de Deus nos fala de 3 julgamentos: o tribunal de Cristo, o trono da glória e o trono branco. Nós vamos ver que o tribunal de Cristo não pode ser misturado com o trono da glória, e o trono da glória não pode ser misturado com o trono branco. Eu sei que talvez pode parecer um pouco confuso no início, mas quando nós chegarmos lá no trono branco, na última quarta-feira, isso aqui vai estar bem claro. Porque a palavra de Deus nos deixou isso aqui muito claro e objetivo. Quando nós entendemos, a gente vê que é como se o apóstolo Paulo pegasse e fizesse uma sopinha para nenê, porque ele realmente detalhou isso aqui nas cartas paulinas e também dos evangelhos, como Mateus, como João, detalhou esses 3 julgamentos. Mas, primeiramente, hoje nós vamos trabalhar com o tribunal de Cristo, o Bema do Mashiach. O primeiro ponto é, quando esses julgamentos ocorrem? Eu tenho o tribunal de Cristo, que nós vamos provar que ocorrerá depois do arrebatamento, o julgamento das nações, que ocorrerá na volta de Jesus, quando Jesus voltar para reinar, e o trono branco, que será no final do milênio, ou seja, já no início da eternidade. Hoje, como eu disse, nós vamos trabalhar o tribunal de Cristo, o Bema do Mashiach. O primeiro ponto é o que é o Bema. O apóstolo Paulo usa 2 palavras aqui, Bema do Mashiach, que foi traduzido por tribunal de Cristo. O Bema era um julgamento greco-romano, onde os soldados iam comparecer, mas tinha uma coisa interessante. No Bema, o que estava em jogo não era o cargo do soldado. O soldado ia para a batalha, lembra? Na época de Paulo, a Israel estava dominada pelo Império Romano. Então eles conheciam bem o funcionamento do soldado romano. E esse soldado ia para a guerra, quando ele retornava, ele participava do que era chamado de Bema,
Por isso que Paulo usou bema do Mashiach, bema do Messias, que foi traduzido para o tribunal de Cristo. Porque nesse bema, o que estava em jogo não era se o soldado ia continuar sendo soldado ou não. O que estava em jogo era o despojo de guerra. Então eles iam para a batalha e traziam muitos despojos de guerra. Cavalos, armaduras do inimigo, lança, mulheres. Eu sei que pode parecer estranho, mas era assim, era um despojo de guerra. E esses cavalos dos inimigos, essas lanças, essas armaduras, as cabanas do inimigo, as barracas, as propriedades, até mesmo as mulheres, elas eram distribuídas no bema. Então chegava um soldado lá, se o soldado lutou bem, se o soldado não foi um covarde, ele recebia mais prêmios. Mas se o soldado lutou mal, se o soldado não obedeceu o seu general, ele não recebia o despojo de guerra. E o soldado que recebia despojo de guerra, ele saía como um soldado honrado. Era algo visível. Eles diziam, está vendo? Olha, eu fui para a batalha, eu ganhei essa cabana aqui que era do nosso inimigo, eu ganhei essa armadura, eu estou com essas 2 mulheres aqui para trabalhar, servas, que eram servas do inimigo, passou a ser minha. Era assim que funcionava. E aquele que não recebia, ele não deixava de ser um soldado. Era o bema. O que estava em jogo não era se ele ia continuar ou não sendo soldado. Por isso que Paulo usa essa palavra. Porque no tribunal de Cristo, toda a igreja estará lá para salvos. E o que vai estar em jogo não é se a gente vai ser salvo ou não, mas se a gente vai receber o galardão ou a vergonha. Por isso ele usa o termo bema do Mashiach. Porque nós não vamos deixar de ser os soldados. Paulo usa essa linguagem, dizendo, suportai comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Quando ele usa essa linguagem, ele está mostrando algo interessante sobre o bema. Porque nós estamos aqui, irmãos amados, nesta curta vida adâmica, nas trincheiras da batalha espiritual. E aquele soldado que não abandonar as trincheiras da batalha espiritual, ele vai receber galardão. Mas aquele soldado que recuar diante das batalhas espirituais, ele vai perder galardão. O tribunal de Cristo é o momento em que, depois do arrebatamento, os mortos em Cristo estarão, todos os vivos serão glorificados e levados. E o que nós vamos fazer? Nós chegamos lá no céu, vamos cantar hino. Eu já vi gente falar assim, olha, chegando lá no céu, eu vou só cantar hino. Eu falei, olha, se você conhecer a Bíblia, você vai ver que não tem muito tempo para isso. Porque você vai chegar lá no céu, quando acontecer o arrebatamento, você vai para o bema do Mashiach. Você tem que seguir o ritual de um casamento judaico. Depois do bema do Mashiach, nós vamos para bodas do Cordeiro. Depois nós temos que seguir a lua de mel vindo com o Senhor Jesus para estabelecer o seu reino. Assistir o julgamento das nações. Depois nós temos que reinar com Ele. Depois nós temos que assistir o trono branco, onde Satanás e seus xedês serão lançados em gema. E depois nós vamos para o novo céu, nova terra, porque a Bíblia é muito básica. Ela começa com o céu e uma terra perfeita, lá em Gênesis 1, e termina com um novo céu e uma nova terra perfeita, lá em Apocalipse. A diferença é que no meio tem um cordeiro que foi sacrificado para pagar o pecado. Então esse tribunal de Cristo é para a igreja, é para os salvos, é o bema do Mashiach. Ou seja, o momento em que nós vamos chegar diante do Senhor Jesus, não para ver se a gente foi ou não salvo, porque isso decide aqui. Se você reconheceu o seu lamentável estado de pecador e errado diante de Deus, e confessou o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você vai estar no bema do Mashiach. Seja que você já tenha morrido e ressuscitar no arrebatamento, ou seja, daqui. Eu sempre digo, nós vamos ser arrebatados. Eu falei, claro, o arrebatamento é para a igreja. Ou seja, para aqueles que morreram em Cristo e para os que estiverem vivos. Eu não sei se quando acontecer o arrebatamento, eu vou estar aqui nesse planeta, nessa curta vida adâmica, ou se eu vou estar lá no bema do Mashiach, ou no tribunal, no seio de Abraão. Mas o Senhor vai me encontrar esperando por Ele. Então, juntos, os que morreram em Cristo, e juntos, os que estão vivos e serão glorificados e levados, participarão do bema do Mashiach, que foi traduzido pelo tribunal de Cristo. E agora vocês entendem por que Paulo usou a palavra bema. Porque ficou muito claro, quando ele usou a palavra bema do Mashiach, ficou claro, olha, o que vai estar em jogo nesse julgamento não é a salvação. Porque quando o soldado participa, lá o que está em jogo não é se ele vai continuar ou não sendo soldado, e sim se ele vai ser recompensado ou envergonhado.
Eu fiz uma forma bem didática, gente. Depois, para acabar, se vocês quiserem tiver alguma dúvida, perguntar, mas eu tenho certeza que na última palestra, quando a gente tratar do trono branco, não vai ficar mais dúvida. Quem vai estar lá? Paulo diz, veja bem, a melhor maneira que você faz é deixar a palavra responder a palavra. O melhor rabino que existe é a própria palavra de Deus. Então, se você deixar a palavra responder a palavra, você está diante do melhor rabino que existe, a própria palavra. Ela faz a pergunta da resposta. Então, quem vai estar lá? Paulo diz, pois todos nós, veja que ele diz, todos nós, ele sim, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. E na carta aos Romanos ele usa tribunal de Deus, bema de Deus, ou às vezes ele usa bema do Mashiach ou bema de Elohim. Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Todos quem? Ele está falando com quem a carta aos Coríntios? A igreja de Corinto. Ele está falando em quem a carta aos Romanos? A igreja que se localizava em Roma. Ele está falando da igreja. Todos nós, salvos, a igreja, compareceremos perante o bema do Mashiach, perante o tribunal de Cristo. Então, primeira pergunta que nós temos que responder aqui. Quem vai estar lá? Todos os salvos pelo sangue do Messias. Então, olha que coisa interessante. Se você é um salvo pelo sangue do Messias, você vai participar desse tribunal. Qual é a diferença? É que um batista vai chegar lá sabendo exatamente o que vai acontecer. Imagina, chegou lá no céu, lá perante o tribunal de Cristo, o bema do Mashiach, chegou um batista, um presbiteriano. O presbiteriano olhar para o batismo e pergunta assim, o que vai acontecer agora? Fala, fica tranquilo, ó. Agora o tribunal de Cristo, depois o casamento das cordeiros. A gente vai estar informando o povo lá. Muito bem. Então, por que o tribunal de Cristo? Porque ele vem buscar a sua noiva. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. Porque a igreja ela é arrebatada como noiva e volta como esposa. E nós temos que ter isso em mente, que ele está seguindo o rito de um casamento judaico. Eu não vou adentrar muito profundamente aqui, mas como que funcionava o casamento judaico? O homem ia lá na casa do pai da moça, pagava o dote. Ou seja, Jesus veio e pagou o preço na cruz por nós. Pagou. Qual foi o preço do dote do casamento? O sangue de Cristo. Mas daí o noivo deixava a noiva na casa do pai dela e voltava para a casa do pai dele preparar lugar. E o Messias deixou nós aqui na casa do nosso pai como um Adão. Todos nós aqui somos descendentes de Adão, por isso temos. E ele voltou para a casa do Pai Celestial para preparar lugar. Ele disse isso em João capítulo 14. Eu vou à casa do meu pai muito morada, vou preparar lugar e voltarei. Ele está seguindo o ritual de um casamento judaico. O tribunal de Cristo faz parte desse ritual. E a noiva tinha que se manter santa enquanto o noivo preparava o lugar. E quando o noivo vinha, ele levava ela para uma avaliação. E esse é o tribunal de Cristo. Depois as bodas. Então, se você conhece o rito de um casamento judaico, você não tem problema nenhum de entender isso. Muito bem. Então, quem vai estar lá? A noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? Quem é o rebanho de Cristo? Quem é o edifício de Cristo? Quem é o corpo espiritual de Cristo? Todos os batistas, claro. Como vai acontecer? Como é que vai acontecer esse julgamento? Olha, tem vários textos de como vai acontecer. Então, o que eu fiz? Eu não trouxe todos os textos, claro. Eu trouxe um texto que vai deixar bem claro, nós vamos trabalhar ele, vai deixar bem claro porque é bem resumidinho, mas tem vários. Se vocês quiserem, na carta dos Romanos tem, na carta aos Coríntios tem, na carta das 3 cartas do amor de João tem. É um assunto muito bem detalhado. É como que se parece os apóstolos pegassem a palavra de Deus como comida, fizessem uma boa papinha, colocassem na colher e dizem, abra a boquinha aí. Muito bem. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa, ou galardão, como algumas versões. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como que através do fogo. 1 Coríntios 3:11. Então vamos entender isso aqui.
Aqui Paulo está descrevendo, é um dos lugares que ele está descrevendo como vai funcionar o tribunal de Cristo. Eu quero entender como vai funcionar o tribunal de Cristo. Tem vários lugares na Bíblia. Isso aqui é apenas um deles. Mas vamos trabalhar esse devido ao tempo. Primeiro ponto. Porque ninguém pode colocar outro alicerce. Quem é esse alicerce? Jesus. Também em Efésios 2:20. Edificáveis sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular. O que é isso? O que é construir sobre Jesus? Qual é a principal parte de qualquer construção? A fundação. Sabe, se você... Igual na minha casa, quando eu construí minha casa, a minha esposa, depois de um tempo, falou, amor, eu errei no piso. Porque como é que a gente constrói casa do zero? A gente trabalha para pagar, a mulher diz exatamente como tem que construir e sai do jeito que ela quer. A única coisa que eu dei opinião na construção da minha casa foi na minha churrasqueira. E na reforma da casa, a primeira coisa que ela falou, eu vou arrancar essa churrasqueira e mudar de lugar, que ficou horrível aí. Foi a única coisa que eu pedi para colocar. É horrível. Mas, enfim, ela não gostou do piso. Olha que coisa interessante. É uma questão de você furar o piso ali e colocar o outro. Agora, imagina se tivesse tido algum problema com a fundação. Não tem o que fazer. Então, qual é a base? É a fundação. Jesus Cristo é a nossa fundação. Se nós construímos sobre Ele, o que é construir sobre Ele? Imagine bem que você tem 2 terrenos. O da direita é teu, o da esquerda é de outro. E aí você erra a locação, e vai lá e constrói uma mansão no terreno do outro. Ela fala, meu amigo, esse terreno é meu. Fala, mas eu gastei uma fortuna, eu fiz uma casa com piscina, com tudo. Mas você fez no terreno dos outros, meu amigo. Você perdeu tempo. É melhor você construir um barraco em cima do que é teu, do que uma mansão em cima do que é do. Então ele está dizendo, se você constrói em cima de outro edifício que não é Cristo, você está perdendo tempo. Sabe essas pessoas que carregam 1 tonelada de religiosidade, porém, nenhuma grama de fé verdadeira? Por mais religioso, por mais dogmas religiosos que ele carregue, ele está perdendo tempo. Porque ele não está construindo sobre a base. Construir sobre Cristo é construir sobre o alicerce da palavra de Deus. Ele próprio diz que ele é a palavra que se fez carne. Então, se tudo que eu estou fazendo tem base bíblica, eu estou construindo sobre o alicerce. Mas se o que eu estou fazendo não tem base bíblica, é em vão. Quando a igreja de Corinto começou a fazer coisas sem base bíblica, o que o apóstolo diz? Vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. Se eu reúno aqui e o culto não está dentro da base bíblica, eu estou levantando a ira de El Shaddai, não atraindo a bênção. Quem se reúne sem base bíblica, ele está levantando a ira de El Shaddai, não atraindo bênção. Ele está construindo sobre o terreno dos outros, mas é uma mansão, mas é o terreno dos outros. É melhor fazer um barraco em cima do teu. Então, primeira coisa, aquele que edifica, veja como edifica. Mas depois ele fala de alguns materiais. E a coisa fica muito simples quando ele faz essa combinação. Porque ele diz que será provado pelo fogo. Nós vamos ver o que é este fogo. Mas a linguagem figurativa é perfeita aqui. Porque ele fala de 3 materiais: ouro, prata e pedras preciosas. São 3 materiais que suportam fogo e melhoram com fogo. Como é que você refina ouro? Com fogo. O cara tira o ouro lá da pedra, lá, o que ele tem que fazer? Fogo. Mas a madeira, o feno e a palha são 3 materiais que se perdem com o fogo. O ouro, a prata e a pedra preciosa não fazem muito volume comparado à madeira, feno e palha. Não é verdade? Quanto volume de feno eu tenho que ter para corresponder a 1 quilo de ouro? Então, o que a palavra de Deus está nos mostrando é que muitas pessoas vão chegar lá com obras verdadeiras, feitas de coração, para a honra e glória de Deus. E essas obras verdadeiras, para a honra e glória de Deus, simbolicamente falando, vai ser ouro, será prata, será pedras preciosas. Mas aquela pessoa que fez por orgulho, hoje, lamentavelmente, vendo isso, pregações extremamente egocêntricas. Ela está mais preocupada com a beleza da pregação do que com a eficácia dela. O que está escrito em Isaías? Quem gostou da nossa pregação? Quem achou bonito a nossa pregação? Isaías 53, quem creu em nossa pregação? Nós temos que nos preocupar em transmitir a mensagem fiel. Não que ela seja, quem achou mais bonito a nossa pregação.
Hoje eu vejo que muitas coisas é show, né? Preocupação é mostrar conhecimento e fazer um show. Não todos, principalmente não os batistas. Mas, enfim, nós temos que ter em mente que se o que eu faço é de coração, é para Deus, ela é ouro simbolicamente, é prata, é pedra preciosa. Quando o Messias olhar, e esse fogo nós vamos ver que é o olhar do Messias, isso está muito claro na palavra, não vai queimar. Então as minhas obras no tribunal de Cristo vai ser colocado diante do Messias. E tudo que for madeira, feno e palha, tudo que eu tiver feito para a minha honra, para a minha glória, se queimará. Mas tudo que for puro e verdadeiro, feito para a honra e glória de Deus, vai ser ouro, prata preciosa, não vai queimar. Isso está gerando, o que está em jogo ali é galardão? Sim, não só. Lembra do Bema? Não é se você vai continuar ou não sendo soldado. O que é o fogo? Falando de Jesus, seus olhos são como chamas de fogo. Hebreus 12, pois o nosso Deus é fogo consumidor, ou seja, quem vai avaliar ali é o próprio Deus, o próprio Messias, ele vai olhar para nossas obras. E acredite, é melhor do que visão de raio-x. Ele vai olhar, ele vai saber, dizer, olha, você fez tudo isso aqui, ó, mas a tua intenção era egoísta. Você não fez isso por amor. Isso aqui para mim é madeira, feno e palha. Quando o Messias olhar, vai queimar. Agora você fez por amor, você não fez por prepotência. O que o Messias falou? Que o que a tua mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo. Que se você fizer alguma coisa e querer ser visto pelos homens, então você já recebeu a recompensa. Você não precisa mais, não precisa de galardão. Se o que eu faço é para ser visto pelos homens, isso gerou madeira, feno e palha. Grande volume, mas vai se queimar diante do Senhor. Outro ponto. Como ganhar galardão? Nós temos que responder isso. Como é que se ganha galardão? Veja bem. Salvação, ela não pode ser comprada, porque ela foi comprada já pelo sangue do Messias. Ela não pode ser comprada pelas nossas obras. Salvação não pode ser alcançada por mérito, esforço humano. Se eu posso ser salvo por ter um bom coração, eu não preciso de Cristo morrer na cruz por mim. Se eu posso ser salvo por obedecer essa ou aquela doutrina, eu não preciso de Cristo morrer na cruz por mim. Se eu posso ser salvo porque aqui nessa terra eu fiz o mal e aqui eu paguei, eu não preciso do Messias. Então salvação ela vem pelo fato de reconhecer o lamentável estado de pecador e errado diante de Deus e confessar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas o galardão, como é que eu ganho o galardão? Pelas obras. Olha que coisa interessante, olha como Deus é justo. Pensa bem, se Deus desse as mesmas obras, os mesmos galardão para todo mundo, não seria justo. Porque nós temos irmão da igreja que trabalha, que luta, que é comprometido com a obra. E tem uns outros lá que é praticamente um peso morto. Então Deus vai dar o galardão segundo as obras. Você acha que seria justo Deus dar os galardões para você, o mesmo que vai dar para o apóstolo Paulo? Claro que não, para você tem que ser mais. Muito bem. Portanto, não julgueis nada antes da hora. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto das trevas e manifestará os desígnios do coração. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua recompensa. Aqui está um problema sério. Aqui nós temos um problema sério. Ele manifestará o desejo do coração. Sabe, só Deus conhece o coração, a sua intenção. Se você entrou aqui nessa igreja com ódio no coração ou não, feliz ou não, só Deus sabe. Então, a verdade é que lá no tribunal de Cristo vai ser demonstrado o que realmente estava no nosso coração. Eu estou aqui na frente pregando, vocês não conhecem o coração. Eu estou pregando aqui porque realmente eu amo El Shaddai, eu quero honrá-lo, ou para me aparecer? Sabe de uma coisa? Só Deus sabe. Só Deus pode dizer, eu sei. Então, lá no tribunal de Cristo, as nossas intenções serão manifestadas. Ou seja, eu vou manifestar o desejo do coração, o real objetivo. Eu dei essa caneta de presente para você. Se eu realmente não queria nada, em troca. Se eu realmente dei de coração. E tudo que eu fiz, movido por interesse pessoal, sem ser para a honra e glória de El Shaddai,
Vai ser madeira, feno e palha. Eu falo que vai ter irmão lá no céu que vai chegar no tribunal de Cristo lá com um caminhão de madeira, feno e palha lá. Vai ser uma fogueira lá que, olha, vai sair de perto. Na hora que o Messias olhar, só vai ser fogo saindo para o lado. Vai sobrar um. Eu falei que a hora que o Messias olhar para minhas obras, eu vou ficar ali, ai meu Deus, se sobrar um galardãozinho já está bom demais. Muito bem. Olha o que Paulo disse. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Romanos 8:36. Então vamos entender isso. Quando a gente fala de amor pela obra de Deus, nós temos que olhar a igreja primitiva. Paulo não escreveu isso aqui só como poema para refletir, não. É porque Nero estava jogando os cristãos para leões, queimando, crucificando. E aí a gente fala assim, nossa, tem pessoas que vêm aqui, entregam o dízimo, dão uma oferta, frequentam a igreja, vêm na igreja de frio e acham, eu fiz bastante para Deus. Né? Eu fiz bastante para Deus. Será? Olha, hoje eu demonstrei meu amor para Deus. Eu fui na igreja quando estava frio. Pega a igreja primitiva. A esposa do irmão, o filho do irmão era jogado para leão e ele não negava Cristo. Essa é a questão. É essa o fato. Se nós estivéssemos correndo risco aqui de ser jogado para leões, caso alguém descobrisse que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, quantas cadeiras aqui estariam cheias? Então, quando a gente fala de amor, eu tenho que olhar para a igreja primitiva. Nós temos um problema sério, que é o egocentrismo desenfreado. O que Deus pode fazer por mim? A pergunta que nós devemos fazer é, olha, Jesus morreu naquela cruz para pagar os nossos pecados. Ele nos salvou. O que eu posso fazer por Ele? O que eu posso fazer por a obra dEle? Mas, lamentavelmente, irmãos, muita gente veio para a igreja perguntando o que Deus pode fazer por mim. Quero saber o que Ele tem a oferecer para mim. E quando nós olhamos na igreja primitiva, nós vimos pessoas que os filhos deles eram jogados para leões e eles continuavam pregando a palavra de Deus. Eu falo que é como no templo, o segundo templo, né? Quando foi construído o segundo templo, o que aconteceu? Os mais jovens que não viram o primeiro templo de Salomão, bateram palma. Mas os mais velhos que tinham visto o primeiro templo de Salomão, choraram de ver o quanto que tinha sido feito menor. E espiritualmente falando, é isso. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, no início, e comparamos com a atual igreja de hoje, a vontade é de chorar. A gente parece que fez o contrário, né? A gente mundanizou a igreja e igrejou o mundo. Não cristianizou, igrejismo. Levamos o igrejismo para o mundo e mundanizando a igreja. Não cristianizou. Não confunda igrejismo com cristianismo. Muito bem. Olha o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. A quem muito foi dado, muito será exigido. E se a quem muito foi confiado, muito será pedido. Veja bem, Lucas 12:40. Como vai ser essa avaliação? Vai ser a igualdade dentro da diversidade. Ou seja, se Deus te deu uma capacidade muito grande de servi-lo, Ele vai exigir dentro dessa capacidade. É a igualdade dentro da diversidade. Então você nasceu e cresceu numa igreja evangélica, filho de evangélico, você aprendeu a Bíblia, a vida toda teve oportunidade, a exigência sobre você é maior. Então, a quem muito é dado, muito é exigido. Veja bem, Deus nos deu uma igreja abençoada, Deus nos deu a oportunidade de conhecer a sua palavra, Deus capacitou pessoas para nos ensinar. Eu agradeço muito pelo meu avô ter me ensinado a palavra de Deus. Então, a nós muito tem sido dado, e a nós muito será exigido. Então, lá no tribunal de Cristo, Deus vai exigir a mesma coisa de todo mundo? Não, é a igualdade dentro da diversidade. Dependendo da capacidade da pessoa, Deus vai exigir menos. Então, se Deus te deu uma grande capacidade de entender a obra de Deus, fique feliz e triste. Presta atenção na coisa.
Se Deus te deu uma grande capacidade de entender a palavra de Deus, fique feliz e triste. Feliz por entender isso, e triste por saber que a responsabilidade que está nos teus ombros é maior. Pode sorrir e chorar ao mesmo tempo. Posso perder galardão? Uma outra pergunta. Será que galardão é como salvação? Veja bem, você tem 2 filhos. Um filho teu é bom, o outro é terrível. Você pode deserdar esse filho, você pode rejeitar esse filho, mas se bater um DNA, ele é teu filho. Ou seja, uma vez filho de Deus, não volta a ser criatura. Nós podemos nos tornar filhos desobedientes e perder galardão. Se o pré-requisito para ser um filho de Deus for parar de pecar, quem é salvo aqui? Alguém parou de pecar aqui? Quantos por cento eu tenho que obedecer para me manter salvo? Quantos pecados eu tenho que cometer para perder a salvação? Se o pré-requisito para ser salvo for parar de pecar, nem é que um crente, ele continua sendo um pecador, mas um pecador arrependido, salvo pelo sangue de Cristo, e o que está em jogo agora, não é se ele vai para a salvação ou não, mas se ele vai receber a vergonha no bema do Mashiach ou o galardão. Posso perder galardão? Palavra se responde com a palavra. Vamos lá. E se o que alguém construiu permanecer, olha bem, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, sofrerá ele o prejuízo. O que é prejuízo? Você tem lá R$1.000 na conta no banco. Aí o banco te cobrou um jurinho lá, você perdeu lá 100. Prejuízo de 100. O que é prejuízo? É perca. Então o galardão se pode perder. Eu vou chegar lá com as minhas obras. E eu posso ganhar ou perder galardão. Vamos ver isso. Olha o que o apóstolo João, em uma das cartas dele, diz, entre as 3 cartas do amor. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebemos o inteiro galardão. Ele diz que nós temos que nos esforçar para não perder a salvação. É isso que está na Bíblia? Não. Ele está dizendo, se esforce para não perder o galardão. Por que eu tenho que me esforçar para não perder o galardão? Porque o galardão se perde. É muito claro. Olha o que está escrito em Apocalipse 3:11. O próprio Messias falando para o apóstolo João. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Para que ninguém tome? Alguém pode tomar o seu galardão? Sim. Mas vamos colocar isso na prática. Como é que alguém pode tomar o meu galardão? Então quer dizer que o meu galardão, alguém pode tomar, segundo a Bíblia, sim. Como alguém pode tomar o meu galardão? É muito simples, meu querido. Deus colocou um ministério. Todos nós temos um ministério. E aí você abandona o seu ministério. Você acha que a obra de Deus vai parar? Não, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele vai colocar outra pessoa fazendo o teu serviço. E essa pessoa que está fazendo o teu serviço vai ganhar o galardão. Do teu galardão. Aquele galardão que era para você ter ganhado, mas você abandonou. Quantas pessoas nós conhecemos da nossa igreja que abandonou o ministério dele, saiu, outra pessoa assumiu. Passa uns anos, ele volta. Aquele tempo que aquela outra pessoa estava no ministério dele, estava ganhando o galardão dele. Então, se você abandonar o teu ministério, a obra de Deus não vai parar não, meu querido. Deus vai levantar outra pessoa melhor do que você para ganhar o teu galardão. Olha que interessante. Deus é onipotente. Você acha que você abandona? Eu não vou mais fazer a obra de Deus. Eu não tenho que pôr nesse lugar. Não, Ele é Deus. A gente passa isso na empresa. Tem determinado funcionário que tem um serviço específico, principalmente na área hospitalar, que eu já trabalho há alguns anos, ele pede as contas e fala, como é que eu vou achar aqui um vascular, um cardiologista, um específico ali, um enfermeiro especializado na área de obstetrícia. E aí você fica ali atrás, daquele profissional. Mas nós somos humanos. Se eu hoje parar de fechar a Bíblia e dizer, eu não vou pregar, Deus vai falar assim, olha, Rodrigo, muito bem, eu vou preparar outra pessoa, ela vai fazer o mesmo mistério que eu te chamei, melhor do que você, e o teu galardão vai para ele. Muito bom. Então, se você estiver aí, tendo que assumir o ministério de alguém, lutando, somatizando o serviço, fique tranquilo. Você acabou de ganhar o galardão dele. Muito bem. Agora, observe bem o que a palavra de Deus nos diz. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um segundo
o que fez. Galardão é pelas obras. Veja bem, grave isso. Deus, o Deus da Bíblia, não sei o Alcorão, aliás, eu tenho o Alcorão lá em casa, o Alcorão, Bhagavad Gita, escrito de Confuso, tem tudo isso lá em casa, lá eu já passei alguns estudos para vocês sobre isso. Mas o Deus da Bíblia é meritocrático, meritocrático. Quer uma prova disso? No suor do seu rosto ganhará o seu pão. Aquilo que o homem plantou, isso ceifará. Darei o galardão segundo suas obras. Aquele que não quer trabalhar, veja, ele não diz que aquele que não pode, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Isso é o quê? É meritocracia. Você plantou um alqueiro de batata, você tem que colher o quê? Um alqueiro. Nós estamos numa sociedade artificial que quer ganhar dinheiro hoje a partir do nada. O cara entra lá no YouTube, Instagram, não sei o quê, e ele cria um negócio lá e ele quer que o dinheiro apareça do nada. Uma sociedade artificial que o pai está criando mini deuses. Como é que a gente aprendia lá atrás? Eu que sou de 79. O dia que eu pedi para comprar uma calça nova, eu tive que ir lá salgar uns 11 pelegos de carneiro para saber o valor. Hoje, o que a maioria dos pais fazem? Pega um cartão e fala, filho, vem aqui, dinheiro se ganha assim, ó. Você coloca esse cartão nesse buraco aqui, puxa, o dinheiro sai. É assim, meu reizinho, é assim que se ganha dinheiro. Você está criando uma cobra para te pecar. Você bateu com a cabeça onde? Aí depois ele cria, vira um monstrinho, você fala, o que aconteceu com meu filho? Fala, mas foi assim que você ensinou, meu querido. Você não colocou a meritocracia no coração dele, você colocou o desejo de não trabalhar, que é só pegar um cartão, colocar lá, tirar e pronto. E o dinheiro aparece. Pum. Se foi assim que você ensinou, ele não vai querer plantar um alqueiro de batata para esperar aquela batata crescer, para colher, para vender, para ganhar o lucro. Ele vai querer pegar o cartãozinho, colocar lá, e o dinheiro, pum, chegou. A gente cria um monstrinho, depois não quer que o monstrinho morde a gente. Galardão e salvação. Há um abismo muito grande entre galardão e salvação. Contudo, será salvo como que através, ou como que alguém que escapa do fogo. O galardão, ele é independentemente da salvação. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é o dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Romanos 3:20, é evidente que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Gálatas 3:11, Paulo diz, eu também tenho crido para ser justificado pela fé em Cristo, porque por obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Então por que Tiago 2:18 diz que a fé sem obras é morta? Tiago diz que você é salvo pelas obras. Ele diz que a fé sem obras é morta porque eu demonstro, materializo a minha fé pelas obras, mas não sou salvo por ela. Fé é igual a amor. Ninguém aqui vê amor. Você já viu o amor de um pai, de uma mãe? Não existe. Vê amor? Amor não vê. Você vê a atitude amorosa do pai, a atitude amorosa da mãe, e através da atitude você sabe que ela te ama. Como é que você sabe que a tua mulher te ama mais? Lá em casa eu tenho uma receita. Eu sei quando a minha mulher está amando eu mais. Ela fala assim, vem aqui, meu gordinho. Hoje, agora o cara fala assim, Rodrigo Miguel. Eu falo, Rodrigo Miguel, meu Deus do céu, me livre desse momento de angústia, eu já vou. Aí eu já dou uma enrolada, já vou. E aí pego o meu cachorro, andando. Ela, você está querendo escapar da dura, né? É desse jeito, né? Se esses irmãos soubessem o trabalho que você me dá nessa casa. Não. Eu fui bater uma foto para o meu terceiro livro, aí a editora exigiu, né, que batesse a foto no estúdio. Aí cheguei lá, eu não consigo rir na hora de bater foto. E eu, tudo durinho, e ela muito carinhosa. Ih, homem, vamos! Eu falei, estou atrasado para o hospital, muita coisa, não ri? Aí eu saí com a boca tudo torta, agora vocês vão ver lá no Rio. Né? Mas também carinhosa. Né? Ri, homem! É assim que vamos o homem rir? Muito bem. Para que serve o galardão?
É uma pergunta importante. Então tá, a gente sabe que lá no bema do Mashiach, no Tribunal de Cristo, nós vamos ganhar vergonha ou galardão. E nós ganhamos o galardão. Eu cheguei lá, eu ganhei 1 milhão de galardão. O que eu faço com isso? A Bíblia não diz? Eu estou lá que eu não sei nem onde pôr coroa. Eu tenho que arrumar mais cabeças para pôr coroa na cabeça lá. Umas 3 penduradas no braço, uma na cabeça. Quando vocês veem alguém lá na eternidade lá com as coroas penduradas no braço, na cabeça, pode falar, aquele ali é o Rodrigo Miguel lá. Passou pelo Tribunal de Cristo, está lá arrastando lá. Muito bem. Se puder alugar galardão lá, vamos montar uma empresa de aluguel lá para vocês alugar uma coroa bonita para andar lá, dar um desfile. Mas para que serve o galardão? Para mim entender para que serve o galardão, eu tenho que entender a simbologia do número 24. Quem lê o meu livro, Simbologia Bíblica, já não precisa nem explicar disso. Mas, enfim, nem todos leram o livro, né? Mas é o quê? Isso aí. Mas eu tenho que entender a simbologia do número 20. O que o número 24 simboliza na Bíblia? Veja bem, para quem estuda a Bíblia, os números significam alguma coisa. Apocalipse capítulo 21, verso 12. Na porta estava escrito o nome das 12 tribos de Israel. A muralha tinha o nome dos 12 apóstolos. Então ele mostra a Jerusalém celestial para o apóstolo João. E lá tem o nome dos 12 filhos de Jacó, de Israel, ou seja, de Rubens a Benjamim. E mais, na fundação, o nome dos 12 é 12 nome dos filhos de Jacó representa todo Israel glorificado. Os 12 nomes dos 12 apóstolos representam toda a igreja glorificada. É por isso que nas 8 visões de Zacarias, quando Deus leva Zacarias para a eternidade e pergunta para ele, Zacarias, o que você está vendo? Ele diz, eu vejo 2 mulheres santas trabalhando, ele não vê uma. Se a igreja tivesse tomado lugar de Israel, só tinha uma mulher santa, mas ele vê 2. É por isso que a Nova Jerusalém Celestial tem os 12 nomes dos 12 filhos de Jacó e os 12 nomes dos 12 apóstolos. Porque enquanto os 12 filhos de Jacó simbolizam todo Israel glorificado, os 12 apóstolos simbolizam a igreja glorificada. Agora, 12 mais 12 eu tenho o quê? 24. E olha que coisa interessante. Ele usa essa mesma linguagem. Eu falei para vocês, é como se Deus tivesse pegado a palavra dele, colocado numa papinha, colocado numa colher e dizer, abre a boca aí, neném. Aí, é uma coisa. É muito simples, nós não podemos mistificar a palavra de Deus. Os 24 anciões se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoraram o que vive para o todo sempre. Eles lançarão suas coroas diante do trono. Opa! O que simboliza 24? A igreja, Israel, gló. E esses 24 anciões que representam nós, Israel glorificado, vão arrancar a coroa da cabeça e vão lançar nos pés de Cristo, porque a Cristo toda a honra e toda a glória. Então, para que serve galardão? Para mim, lá na eternidade, ter com que honrar Cristo. Dizer, olha, Senhor, eu não pude comprar a salvação. Eu não pude pagar o preço do meu pecado. O Senhor foi naquela cruz e pagou por mim. Mas eu posso te honrar com o meu galardão. Então nós vamos tirar esses galardões da nossa cabeça e lançar aos pés dele. E quem não tiver galardão, não vai ter com que honrar. Eu já vi gente falar assim, eu já estou salvo mesmo, galardão. Então você está dizendo, já que Cristo me salvou, eu não estou preocupado em ter com que honrá-lo. Você não está preocupado em ter nada com que honrá-lo? A gente vai num aniversário, gente. A gente vai num casamento, a gente quer levar o quê? Um presente. Então, você teria coragem de ir no casamento? Você não tem coragem de ir sem levar um presente. Você imagina se chegar lá na eternidade e não ter nada para pôr os pés de Cristo. Por que você não tem nada para pôr os pés de Cristo aí? Porque lá na terra eu não estava dando a mínima para a obra de Deus. Eu nunca valorizei a salvação que Ele pagou na cruz por mim. A salvação já estava paga mesmo, ter que honrar Ele para quê? A gente acha que faz muita coisa, vê a igreja do passado. Vê a igreja do passado. Muito bem. Falando em igreja do passado, vê o horário, que já acabou, né? Muito bem. Minha esposa fez assim. Galardão e o Novo Testamento. Será que o galardão é uma coisa só do Novo Testamento? Eu vou acelerar. Isaías 40, verso 10. Eu posso mostrar vários versículos aqui que o galardão está no Antigo Testamento. Desde Isaías, desde Jeremias, ele fala do galardão. Eu vou acelerar aqui. Quais são os principais galardões?
Tem vários galardões. Por exemplo, tem a coroa incorruptível, a coroa da glória, a coroa da perseverança. Aí tem várias coroas, e cada coroa corresponde a um galardão, e cada galardão corresponde a uma ação nossa. Não dá tempo para tratar de todos esses galardões, mas o importante é nós sabermos de um ponto fundamental. Se nós temos a certeza da salvação em Cristo, nós vamos estar no bema do Mashiach, nós vamos estar no tribunal de Cristo. E é muito importante, irmãos amados, que a gente chegue lá e receba pelo menos um galardão, para pelo menos ter o que dizer para Deus: ó Deus, eu tenho que pôr nos teus pés. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não sei, uma vez que galardão se ganha e se perde, eu acho que segundo a minha esposa, eu acho que eu mais perco que ganho. Mas, enfim, eu não sei se eu vou ter, mas eu sei que se eu não tiver nada para pôr os pés de Cristo, eu vou me sentir muito envergonhado. E o apóstolo João diz que nós temos que lutar, mas lutar para que diante dele a gente não saia envergonhado. Então, na próxima quarta do mês que vem, nós vamos trabalhar sobre o julgamento das nações, na outra quarta, o trono branco, e depois nós vamos ver como esses julgamentos se conectam, que são 3 julgamentos separados, de períodos diferentes, com pessoas diferentes que vão estar participando, e eu tenho certeza que pela sabedoria dos batistas, vocês vão sair daqui aptos aos 3 julgamentos. Shalom.